A primeira é a seguinte: por que a gente insiste em colocar na manchete essa que é uma notícia, entre aspas, velha? E a segunda é a seguinte: desde quando se cobre isso em Maringá? Eu, quando estou no jornalismo há 37 anos, na verdade nunca teve investigação séria nenhuma. Essa sempre foi picaretagem, essa que é a grande verdade. Todos os vereadores, CPI, Ministério Público, o próprio PROCON, eles brincaram de fazer isso e nunca concluíram nada. Essa que é verdade. Sempre houve elementos de cartel em Maringá, sempre teve elementos muito sérios, mas nunca se tomou decisão nenhuma. Eu cansei de fazer reportagem sobre isso. A investigação avança, se apresenta. Na própria gestão do Calazans foi feita uma investigação, não se concluiu até hoje, não vi resultado nenhum da investigação. Então, assim, o que se tem é muita brincadeira, né? Ninguém leva muito a sério isso que é a grande verdade. Por isso que tem essas manchetes, vive acontecendo isso. Na verdade, nunca se construiu em Maringá uma investigação consistente. Já está aqui o resultado, existe e não existe. Então, assim, tem muita picaretagem, essa que é a grande verdade, Paulo. Então vai continuar dessa forma, não é possível que não tenha algo errado. Como é que todos os postos vendem gasolina o mesmo valor? Acho que o cidadão, quando eu olho lá e falo, não, tem algo errado, não é possível. Porque se eu tenho uma estrutura que é meu, eu pago, não pago aluguel, não é bem possível que não tenha uma margem para negociar esse combustível com um preço diferente, até porque está cheio de bandeiras diferentes no mercado. Então, assim, não há uma explicação convincente sobre isso. O cidadão que abastece o posto todo dia, que ele desconfia, ele imagina, ele tem certeza, mas as autoridades, na verdade, não fazem nada. Eles sempre olha, o que eu já vi de reunião, vamos apresentar resultado e nada. Aí para. Aí não se ouve mais falar sobre as notas. Eu me lembro que na sua gestão no PROCON, foi reunindo notas, aquela coisa toda da região, eu não sei a conclusão que se chegou. Bom, sério mesmo, eu não sei, pode ter chegado, mas eu não sei. E não foi só na sua gestão, não. A gente vem desde o Ministério Público, investigação da Prefeitura, de vereadores, mas conclusão, de fato, nunca houve. E o cidadão continua pagando 6 contos no litro de combustível. E o pior é o álcool. O álcool, nós produzimos um álcool aqui. O álcool custa mais caro aqui do que fora. Então, eu não sei, Paulo. Eu, como jornalista, eu sempre suspeitei, também nunca consegui chegar a nenhuma conclusão, porque as nossas investigações também acabam chegando, batendo no muro. Eu me lembro, que eu não vou dizer o nome, mas um promotor chegou a dizer para mim, e falou assim, eu tenho um filho. Entendeu? No auge de uma investigação aqui em Maringá. Então, para você ter ideia, que não é uma coisa tão simples assim, não. E segue o jogo e vão continuar pagando 6 contos de gasolina, daqui a pouco 7, 8, aí é culpa da Petrobras, é culpa da distribuidora, mas o cidadão como eu, que vou lá abastecer o carro para viajar, pago 6 contos de combustível. Calazans, mais alguma coisa? Sim, eu preciso fazer uma contestação respeitosa aqui ao Edivaldo, porque não acho que seja tudo picaretagem. Muito pelo contrário, né? Não só na minha gestão, mas de tudo que o PROCON já fez, eu acho que o PROCON foi ao limite. Aí nós temos um problema, o PROCON ele não tem função criminal. Quando você fala em cartel, por exemplo, você precisa de polícia, você precisa de Ministério Público. Na minha gestão, por exemplo, nós comunicamos de todas as notas, de tudo que nós pegamos, nós comunicamos tudo às demais autoridades. Comunicamos, fomos ao nosso limite, ao limite do PROCON daquilo que foi levantado. E foi exatamente lá, inclusive nessa investigação, que nós chegamos à conclusão que eu tenho certeza quanto a ela, não sei que tenha mudado, de que o problema está na distribuidora. Nós pegamos contratos de bonificação, sabe, em dinheiro que alguns recebiam, em dinheiro da distribuidora. A distribuidora ditava o preço que queria fazer em Maringá. E um outro problema que nós temos aqui, que faz com que o preço também fique muito parecido, é que nós temos regulamentos municipais sobre os postos em Maringá, que são diferentes de regulamentos municipais em outros municípios, que exigem mais, e isso torna naturalmente a atividade de venda de combustível em Maringá mais cara. Eu fiz, como gestor do PROCON, uma audiência pública na Câmara Municipal, nós debatemos isso, o pessoal dos postos vieram, nós levantamos a situação desse regulamento, da quantidade de exigências, que eu não sei relatar agora aqui para vocês, porque eu não estou com os documentos na mão, mas da quantidade de exigências a mais que o município de Maringá exige, uma série de normas que foram aprovadas nos últimos anos, aí especialmente
nas gestões anteriores, na época quando o Silvio era prefeito, inclusive, e que fez com que dificultasse a concorrência em Maringá. Um empresário que consegue abrir um posto, onde eu citei lá em Paranavaí, muitas vezes não consegue abrir aqui em Maringá porque a nossa legislação é mais restritiva e, consequentemente, ela é mais restritiva também com relação à concorrência. Isso faz com que o padrão de preço fique mais elevado. Naquela época, inclusive, nós fizemos uma proposição de alteração legislativa. Eu fiz uma proposição, inclusive, para que a gente permitisse aqui a colocação da venda do gás, porque eu peguei o exemplo de Londrina, onde a venda de gás GNV que chega por caminhão, não precisa de gasoduto para vender o gás. A gente fez um estudo demonstrando que isso poderia impactar positivamente na concorrência, mas infelizmente o lobby é muito forte e a gente não conseguiu encaminhar.